A gente recebe aqui nos nossos estúdios o vereador Coronel Meira Cafeu. Vamos repercutir as questões envolvendo a Câmara de Bauru. Então, para o Meira nos auxiliar aqui nos comentários, né, do que aconteceu ontem no Legislativo, vamos convidar então, já está na linha conosco aí a jornalista Tânia Morbi, que acompanhou em detalhes ontem a sessão e traz um resumo do que os vereadores decidiram no dia de ontem. Bom dia, Tânia. Bom dia, Cafeu, bom dia, Bizarra, bom dia, ouvintes e internautas que acompanham o programa Cidade 360. A gente vai falar sobre a sessão da Câmara dessa segunda-feira. Então, quando 2 projetos estavam na pauta para a votação em segundo turno. Os 2 foram aprovados. O que estabelece um convênio entre o município e a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais, e um substitutivo de autoria do vereador Marcelo Afonso, que estabelece a divulgação pela Prefeitura da lista de espera de vagas na rede municipal de ensino das escolas das EMEIs e das EMEIs. Isso aí deve dar pano para manga, porque já existem outros projetos de divulgação de transparência parados, né, de autoria de vereadores parados, tramitando ou já aprovados, que ainda não foram regulamentados pela Prefeitura. Esse do Marcelo Afonso pode voltar ao debate já como lei. Vamos ver se a prefeita vai, na verdade, promulgar, né, a lei, ou agora aprovado o projeto, vamos ver o que vai acontecer. Agora, em primeira discussão, estavam 3 projetos do Executivo nessa sessão. O que estabelece, que altera, na verdade, o trabalho pedagógico na rede municipal de ensino e o repasse de recursos para a organização social do município. E o terceiro é o que alterou a lei da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, prevendo então, que a gente vem falando há algum tempo já, aquele acordo entre a CPFL e o Ministério Público Federal para que haja investimento de 12.800.000 na rede pública de iluminação de Bauru, investimento aí de a troca de 14 mil lâmpadas que deve ser feita pela CPFL dentro desse acordo. Então, com a aprovação seria, na verdade, só em primeira discussão. Porém, o vereador Meira intercedeu e a mesa diretora então fez uma consulta ao regimento interno e ao jurídico da casa e acabou convocando uma extraordinária. Com isso, os projetos, inclusive o da CIP, foram aprovados em 2 turnos ontem, durante a sessão de ontem da Câmara. E agora, com essa aprovação, né, para que a CPFL passe a fazer os investimentos, é preciso que a Prefeitura envie um novo projeto, né, agora que foi alterada a CIP, que a Prefeita envie um novo projeto, prevendo a criação de um fundo onde vai ser depositados os recursos pela Prefeitura de Bauru para repasse das outras cidades beneficiadas por esse acordo do Ministério Público. Esse repasse, que, só salientando, vai começar a ser feito só a partir do ano que vem, quando já tiver o efeito aí dessa economia que deve ser feita na rede municipal, de iluminação pública, desculpa. O único voto contrário desse projeto de alteração da CIP foi da vereadora Estela Macro. Esse foi um resumo bem rápido, mas a gente acompanha e pode trazer, todas as informações vão estar no Jornal da Cidade de hoje. Um abraço a todos, ótima semana. Para você também, obrigado. Depois ela fala que eu pego no pé dela. O único voto contrário foi da Estela, é sempre do contra. Meira, essa questão envolvendo a CIP, essa ação, né, acabou rendendo ontem. Alguns vereadores até declararam voto, dizendo que, olha, como sempre vem, a gente é obrigado a votar, poderia aprofundar mais, mas ou era isso, né? Olha, eu discordo dizendo que foi imposto isso. Na verdade, foi discutido. A Comissão de Obras, por 2 vezes, solicitou uma audiência pública na Câmara Municipal. Essa audiência pública foi aberta a todos os vereadores, com a presença do Dr. Pedro, que é do Ministério Público Federal, Procurador da República, com a presença da CPFL, com a presença do Executivo, demonstrando e mostrando qual era o objetivo e onde seria investido o recurso. Foi dada oportunidade, inclusive,
para fazer uma alternativa ao projeto, ao invés de fazer a substituição das lâmpadas, de fazer um parque de eficiência energética, aqueles parques com aquelas placas de energia solar. Seria fotovoltaica, né? Voltado para a economia do DAI, porque o DAI hoje é o maior consumidor de energia elétrica aqui de Bauru. Eles têm uma conta anual de 35 milhões de reais. Então, de repente, um parque de iluminação de eficiência energética poderia ser útil ao DAI também para reduzir as contas. Aí tem um problema da área, né? Aí tem o problema da área, tem o problema, o engenheiro Kirchner, que é o assistente técnico do Ministério Público Federal, ele disse que para você fazer isso numa área só, ou seja, fazer todas as placas concentradas num único ponto, aí tem a dificuldade da transmissão disso aí, tem que ter uma subestação da CPFL, ou seja, não é uma coisa assim tão simples como você coloca na sua casa 6 ou 7 placas e já reverte em economia. As usinas fotovoltaicas são mais complexas. Aí esse mesmo engenheiro apresentou uma outra proposta. Ele falou que talvez seria muito mais viável, ao invés de você fazer um único parque de iluminação, um único parque de placas, né, para eficiência energética, você descentralizar isso, colocar em cada poço, porque na verdade o maior consumidor de energia são os poços. O que não invalidaria eventualmente você nem precisar usar esse dinheiro, ter linhas de financiamento para isso, com prazo longo, porque o payback, que a gente chama, né, prazo de retorno, dependendo do investimento, se dá entre 3 a 4 anos, quer dizer, você pode investir pontualmente em cada estação que é mais consumidora, desde, claro, tem uma face adequada para receber a luz solar, né, porque ela depende muito dessa eficiência, da localização, da posição. E o que é vantajoso também, sendo no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF, o excedente que você gera de energia, você transfere para outra unidade. Sim, você não precisa necessariamente ter a fotovoltaica em todas. Você pode pôr um conjunto de placas numa localidade, gerar um excedente e distribuir para uma outra. Ou seja, você gradativamente iria gerando a energia própria. E né? tudo isso só não aconteceu porque o DAI não tem um projeto para eficiência que novidade, né? Não tem. Então isso foi, na verdade, e como é um recurso que está disponível e o Ministério Público Federal tem um prazo para fazer o investimento desse recurso, então a melhor alternativa apresentada e em comum acordo com a CPFL, que é importante porque a CPFL faz parte da ação, foi a substituição das lâmpadas. Então vamos lá, em resumo, o que foi aprovado então? Então foi aprovado o aporte do recurso, ele vai entrar para o município, 12 milhões e 400 mil. Esse dinheiro vai ser utilizado? Esse vai ser utilizado para fazer a substituição de 13.790 luminárias LED nas principais avenidas, onde nós temos o maior consumo hoje de energia de iluminação pública, que são aquelas lâmpadas de mercúrio, e elas têm um consumo absurdo. São chamadas as luzes ornamentais que hoje tem. Exatamente. E nas ruas principais que ligam os bairros. Vou dar um exemplo. A Avenida Castelo Branco é uma avenida que tem um fluxo de trânsito. A Avenida Marcos de Paula Rafael, lá no Meridoto, mesma coisa. Então, são as principais corredores. Provavelmente Alto Acre, indo lá para Bela Vista. Exatamente. Então, essas avenidas e ruas já selecionadas pela CPFL terão a substituição das lâmpadas. Pro cidadão comum, o que vai acontecer? Cai a CIP na ponta? Aí é o seguinte, eu fiz uma conta ontem bem rápida, pegando a minha CIP da CIP da minha casa. Tá. Então vou dar um exemplo. CIP é a contribuição para a iluminação pública que você paga todo mês na conta de energia. Então, um exemplo. Ontem eu vi lá, meu consumo, 265 quilowatts no mês passado. Vai economizar R$ 28,40 então daqui deu pra frente. R$ 274,48. Quanto que eu pago de CIP, que veio lá na minha conta de energia elétrica? R$ 13,85. Isso significa 5% do valor total. Muito bem. 15% desse valor de R$ 13,85 é utilizado hoje para investimento, ou seja, para substituição de lâmpadas na cidade. Então, corresponde a R$ 2,07. Com a redução, com a economia que vai gerar essas novas lâmpadas LED, essa minha CIP de R$ 13,85, eu vou ter uma economia de 35%. Então, de R$ 13,85 vai cair para R$ 9,00. Aí a lei vem e fala assim, olha, agora não é mais 15%, agora é 30%. Então, 30% de 9 é R$ 3,00. A minha conta final vai ser R$ 12,00. Ou seja, eu pago hoje R$ 13,85, vou pagar R$ 12,00, só que a prefeitura dobra o investimento e eu tenho iluminação de LED na cidade. Ganho para todo mundo. Tem um cronograma para isso?
Eles estabeleceram a CPFL, nesse acordo com o Ministério Público, 18 meses. Só que durante a discussão que houve na Câmara, foi lá um investidor, foi lá o próprio Zoponi, que fez a manifestação de interesse da concessão da iluminação pública. Ele disse que isso pode ser feito em 6 a 8 meses. A CPFL também afiançou isso e falou assim, olha, que essa grana está lá. Nós fizemos um cronograma de 18 para que a gente tenha total folga, mas nós conseguimos também cumprir esse cronograma aí talvez em 8 meses. E antes da gente falar do lixo, que é um dos temas que eu trouxe aqui, o meu irmão Marco Café lembra que ali no Sambódromo daria uma boa usina de geração de energia fotovoltaica, equacionaria aquele problema do abandono que está ali, porque uma usina precisa de vigilância, né? Nós fizemos uma conta rápida que você economiza uma grande quantidade que dá para montar uma estrutura de vigilância e poderia ser o início, né, de um trabalho de uma usina usando ali aquele ambiente do Sambódromo, que tem uma área muito aberta. Eu acho que do ponto de vista de geração de energia seria uma das melhores áreas de Bauru. É um espaço público, ocioso, que pode ser aproveitado com essas placas de eficiência energética, sem dúvida, Café. Agora, Meira, nós falamos agora do lixo e ontem foi o projeto de lei lá para do Executivo, né? E pelo que eu entendi da sua fala, acompanhando, o projeto foi manco, né? Ele vai só trabalhar a questão da destinação. Passou a impressão, e você até relatou na tribuna, que o Executivo marcou território para cumprir regramento, prazos. É isso, quer dizer, no fim vai chegar um projeto de destinação de lixo, deixando para fora o resíduo sólido sem recolher, tudo na mão da Indurb. Que projeto é esse? Olha, na verdade esse projeto, eu percebi, pelo menos dá a entender, que a prefeita ela encaminhou para a Câmara, ela protocolou na Câmara, tão somente para cumprir uma exigência de uma cláusula contratual com a Caixa Econômica Federal. Então vamos fazer um pouquinho, uma retrospectiva. O governo Gazeta, quando assumiu o governo dele, ele foi à Câmara e falou, olha, eu tenho aqui Bauru foi uma cidade selecionada pela Caixa Econômica Federal, num programa de apoio à estruturação de projetos de concessão e PPP, e eles vão elaborar um estudo para nós aqui voltado ao lixo. Aquele valor de 3, 4 milhões? 3 milhões e 800 mil reais. Bom, aí a Caixa Econômica Federal assinaram um acordo, prefeitura e tal, e a Caixa Econômica contratou uma empresa, né, de consultoria para poder apresentar esse estudo. Só que quando o Gazeta fez a proposta para o estudo, ou seja, o que você quer em relação ao lixo? Eu quero um estudo voltado à destinação dos resíduos sólidos. Para que as pessoas possam entender o que ele quis dizer com isso, é o seguinte: o que compreende o lixo na cidade de Bauru, o resíduo orgânico na cidade? Eu tenho a coleta feita pelos trabalhadores, servidores da Indurb, os coletores de lixo. Eu tenho o transporte, que é quando eu pego o lixo dali da casa da pessoa e levo para o aterro sanitário. Deveria ter o transbordo, que seria a separação. Deixa eu ver o que eu vou colocar no aterro, o que eu posso ainda reciclar. Não tem transbordo. Então eu faço coleta, transporte e destinação final. O que é destinação final? Eu levo lá para o aterro em Piratininga. Desses 3 trabalhos que são realizados hoje, que é necessário, ele contemplou tão somente a destinação. Ele excluiu do estudo a coleta e o transporte. Por quê? Segundo consta, houve um acordo político entre o prefeito com a Indurb, falando, olha, eu não vou contemplar aqui a coleta e o transporte nesse estudo, tão somente a destinação final. E a empresa que foi contratada pela Caixa Econômica Federal, ela fez aquilo que pediram. Está pedindo que seja. E aí ela pegou e chegou numa conclusão de um estudo que nós tínhamos que criar um novo aterro sanitário para o município, ou seja, um aterro semelhante ao que tem lá em Piratininga, o que nós tínhamos aqui ao lado ali das penitenciárias. E nesse novo aterro, e a própria lei diz isso, que a prefeitura vai ceder a área para o aterro, uma empresa vem e explora a destinação final, ou seja, eu vou fazer um reaproveitamento do lixo, gerando energia e tudo mais. Criar uma pequena usina. Agora, como que eu vou apresentar um projeto de lei dessa natureza e ainda por cima instituindo uma taxa de lixo somente para essa destinação final? Como que eu vou tratar o problema do lixo na cidade de forma segmentada, de forma parcelada? Não tem como. O lixo tinha que ter um estudo completo, coleta, a meu ver tinha que ter varrição de rua,
coleta, transporte, transbordo, que é a separação do lixo. Eu posso aproveitar muito lixo que vai para o aterro hoje como reciclável, e a destinação final. Agora não, eu faço um projeto manco, que é o meu ver, né? Só colocando a destinação final. Só colocando largo a destinação, todas as etapas para trás. E eu largo todas as etapas para trás. O que mais hoje incomoda as pessoas? Por que nós temos esse descarte de lixo que nós acabamos de ver? Porque não tem eficiência. Tem problema de educação, mas tem principalmente por quê? Porque não tem um cronograma que se cumpre para coleta do lixo. Semana passada eu recebi inúmeras reclamações, por exemplo, num determinado bairro. Aí eu fui tentar entender, o caminhão não passou aqui, coronel. Olha, o caminhão não veio aqui no meu bairro. Olha, na Vila Garcia, por exemplo. Dá a impressão que a estrutura da Indub está saturada, eles não têm como repor algumas peças. Não e aí, tem. para não ter aquela coisa que falta coleta em todos os lugares, eles vão escolhendo pontualmente um ou outro para aquela coisa. Se eu não for naquele bairro ou naquela região, eu compenso indo no outro. E se reclamar, rapidamente ele faz a coleta. Exatamente. Dá a impressão que é isso. E o cidadão, de uma forma muito pontual e simplista, mas uma pessoa humilde, falou o seguinte, falou, poxa, eu moro na Vila Garcia e trabalho na Zona Sul. O da Zona Sul, onde eu trabalho, Tá trabalho bonitinho. no prédio, tá perfeito. Funciona que nem um relógio. Agora, lá no meu bairro, Não. poxa, a coleta tinha que passar no dia tal, já faz 2 dias que eu coloco o lixo e vou e volto. Isso para mim é um descaso. Agora, por que isso está acontecendo? A Indurb deficitária, e nós não temos aí a mão de obra e o material necessário para fazer a coleta. Rapidamente, qual é o futuro desse projeto de lei agora? Hoje ele vai dar entrada já na Comissão de Justiça, né? Eu não sei quem que o vereador Manuel Luzila, que é o presidente da comissão, vai Tramita tirar como nas relator. comissões para ver a questão. Eu, por exemplo, independentemente de se eu sendo relator ou como membro da comissão, vou pedir uma série de documentos, entre os quais, ontem eu já vi, não tem sequer um parecer jurídico respaldando esse projeto de lei. E a Comissão Especial de Inquérito, a SEI, que visa apurar as desapropriações de 16 imóveis, realiza a 9ª rodada de oitivas nesta terça-feira, a partir das 10 da manhã. A comissão convocou para prestar depoimento às 10 horas a diretora do Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Educação, a Júlia Maria Rodrigues Omelis Floriano. Em seguida, às 11 horas, quem que vem, meu caro Bizarra? Olha, aguardam-se os esclarecimentos do assessor de Infraestrutura e Gestão Tecnológica da Secretaria Municipal de Educação, o André Gutierrez Biosenco. E à tarde tem mais. Às 2 da tarde será ouvido o depoimento do agente de administração na gestão de finanças na Secretaria Municipal de Educação, Cláudio Cadihara, e em seguida às 3 da tarde foi convocado o assessor de gestão estratégica em educação da Secretaria Municipal de Educação, o Clóvis Cavenaghi Pereira. Meira, eu observei, né, no depoimento da doutora Maria do Carmo que em muitos momentos ela remeteu a responsabilidade pelas desapropriações à prefeita e o levantamento técnico à sua assessoria, em especial o Clóvis Cavenaghi, que nós conhecemos, estudou comigo, uma pessoa fez um trabalho fantástico no SESI, mas hoje é um depoimento importante, porque ele teve essa questão da visão técnica das visitas, né? Eu acho que isso vai trazer muita luz aí ao trabalho que a SEI vem desenvolvendo. Né? Bom, a professora Maria do Carmo, acertadamente, ela disse que a responsabilidade pela desapropriação é da prefeita, sem dúvida. O próprio decreto federal, que trata das desapropriações, diz lá quem são as autoridades competentes para desapropriar: presidente da República, governador do estado e prefeito municipal. Ponto. Então, a responsável pelas desapropriações é a prefeita. Quem indicou os imóveis, quem selecionou ou quem separou os imóveis para essas desapropriações, o que consta foi a equipe do Clóvis. Você mesmo acabou dizendo aqui que você confia plenamente. Eu também tenho uma consideração enorme pelo Clóvis, porque o histórico dele aqui à frente do SESI é uma coisa assim que marcou, não é verdade? Então, eu confio no trabalho dele e nas propostas dele. Agora, veja só uma coisa, vou dar minha opinião aqui, talvez antecipando um posicionamento meu. Onde que eu entendo que houve, de uma certa forma, um exagero por parte da administração, né? No afã de querer gastar os 34 milhões. Preciso gastar. Eu preciso gastar. Senão eu tô ferrado, Aí não vou eu vou cumprir lá, a lei de eu responsabilidade. seleciono todos aqueles imóveis que eu estava visitando, vendo,
estudando se valia a pena. Eu tinha um imóvel aqui, um imóvel lá. Poxa, mas eu preciso gastar 34 milhões. Vamos pegar tudo que você tem aí de estudo e vamos colocar no pacote. Quanto que deu? Deu 34 milhões. Vamos comprar. Mas eu vou comprar isso de que jeito? O certo é compra e venda. Ou seja, submeter a apreciação da Câmara. Não fiz. Mas não passa pela Câmara. Não passa pela Câmara, então vamos pela desapropriação. Então, eu entendo que a estratégia, ao meu ver, foi absolutamente equivocada e exagerada. Vamos ver como é que o Clóvis vai. E pra gente finalizar, essa história do plágio aí, meu caro Coronel Meira, a gente já comentou isso aqui, mas é importante trazer à tona aí o que aconteceu efetivamente. Eu fui surpreendido por uma matéria aqui, eu vi uma matéria publicada no Jornal da Cidade, no domingo, na Tribuna do Leitor, na página 22, e o texto interessantíssimo, o texto é muito interessante, bom o texto. Eu li também. Os limites da manifestação do vereador na tribuna da Câmara. O que o vereador pode falar na tribuna da Câmara? Então, a própria Constituição Federal assegura ao vereador a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Ou seja, se eu tiver que fazer uma crítica à Indurb, eu faço. Se eu tiver que fazer uma crítica ao DAE, eu faço. Ou seja, tudo que está dentro da circunscrição do nosso município, eu tenho a inviolabilidade, eu tenho a garantia da minha manifestação. Eu fiz uma manifestação a respeito do autor, desse suposto autor dessa matéria publicada no domingo, que é o senhor Ricardo, e eu fiz porque ele foi nomeado por um conselho de administração da Indurb, e eu não entendi qual foi o critério, e as pessoas, muitos servidores da Indurb falaram, poxa, qual é o motivo da nomeação dessa pessoa aqui? Qual que é o nome completo dele? Ricardo Alexandre Pereira. Aí ele foi nomeado e eu fiz uma crítica. Eu falei assim, poxa, eu queria entender qual é o critério, porque foi destituído lá um conselheiro e tal. E eu fiz uma crítica nesse sentido, ou seja, eu fiz aquilo dentro daquilo que a Constituição me permite, que eu tenha a prerrogativa da inviolabilidade do vereador. Esse mesmo cidadão protocolou junto à ouvidoria da Câmara uma reclamação formal dizendo que eu exagerei e tal. E eu entendo que eu não extrapolei o meu direito assegurado na Constituição. Aí vem no domingo, ele faz um texto muito bonito, muito bem redigido, Só que um assessor de um vereador tomou o cuidado de pegar o texto e fazer uma consulta na internet. E para nossa surpresa, esse texto, na verdade, é de autoria do advogado Dr. Fabiano Faz e da estagiária de direito Fabiana Wiltingen, que foi publicado há 6 anos atrás num site que chama Jus Brasil ou Ius Brasil. Quer dizer, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele simplesmente copiou e colou. Se ele tivesse pelo menos creditado no texto que ele colocou, olha, esse texto aqui foi muito bem redigido pelo doutor Fabiano. Mas ele tomou posse do texto. Mas ele assinou como se o texto fosse dele. O próprio Jornal da Cidade, na tribuna do leitor, traz um esclarecimento, que ele recebeu também esse material e que depois da checagem verificou que realmente é desse Fabiano Faz e da Fernanda Witzingen, que está esclarecendo também. É óbvio que o jornal não tem como checar isso porque acredita. Lógico. E outra, ele está assinando, ele está entregando para o jornal. E outra, isso é crime, tá? Artigo 184 do Código Penal, que é plágio, violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Complicou a vida dele. Sim. Coronel Meira, obrigado pela sua presença. Teremos a sua presença em outros momentos para ajudar aqui na análise dos fatos políticos da nossa cidade. Obrigado, Café, obrigado, Bizarra, mais uma vez pela oportunidade. Estou à disposição e bom dia a todos os ouvintes da 96 FM.